Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. O meu nome é Isabela Marzola, eu sou jornalista e trabalho na comunicação do Instituto Brasil-Israel, e esse é o Expresso Israel, que traz um resumo das principais notícias da semana de Israel, com uma correspondente em Tel Aviv, que é a jornalista Daniela Kresh, que está aqui comigo. E nesse Expresso a gente vai começar falando, é um outro desdobramento do conflito Rússia e Ucrânia, de como Israel tem absorvido os refugiados judeus e não judeus, né, principalmente os não judeus, agora só falar sobre isso, Uhum. no país. Bom dia, boa semana para todos. A gente vai continuar falando da guerra da Ucrânia, né? Porque, enfim, eu acho que o mundo todo está de olho nisso, né? E aqui em Israel também, salvo pouquíssimos outros assuntos, é o assunto que todo mundo fala. E eu quero começar falando justamente sobre a maior polêmica da semana, que é sobre a questão dos imigrantes ucranianos, né? Israel, desde que começou o conflito lá e tudo, enfim, abriu seus braços para os judeus ucranianos, né? E, enfim, russos também, muitos judeus russos também, que queiram vir para Israel. Tem uma coisa chamada Lei do Retorno aqui, que dá a todos os judeus do mundo a possibilidade de migrar para Israel, fazer aliar, como a gente diz, de imediatamente receber cidadania e tal e tudo. Então, na Ucrânia tem mais ou menos 200 mil pessoas que podem, pela lei do retorno, receber cidadania israelense. Dessas, assim, um quarto são judeus mesmos e três quartos são pessoas que tinham avós, pelo menos um avô de um dos lados, do parte do pai e parte da mãe, que eram judeus. Então, mais ou menos 200 mil pessoas. E essas são bem-vindas e estão sendo trazidas, e estão sendo, enfim, recebidas de braços abertos, né, existe uma campanha até, enfim, por lá, né, do Ministério das Relações Exteriores, de outras ONGs, de falar para essas pessoas: venham para Israel, vocês são judeus, o Estado judeu está esperando vocês com braços abertos. Mas o grande problema são os imigrantes que não são judeus. Como é que fica a política de absorção de refugiados de Israel? No caso dos judeus ou pessoas que são relacionadas à lei do retorno, como em Israel mais ou menos se encara a questão do judaísmo como uma nacionalidade, então, você se é judeu, então você é da nacionalidade judaica, então você é israelense, né? No caso, é como se não fossem refugiados. Eles são parte do povo e eles podem vir morar aqui quando quiserem. Agora, o que acontece quando existem verdadeiros refugiados, no sentido de pessoas que não têm ligação com o país, que querem vir para cá fugindo de uma guerra, por asilo político ou por refugiados de guerra mesmo? Como é que é a política israelense? E Israel várias vezes já teve nessa posição muito complicada, refugiados da África, da Eritreia, do Sudão, do Vietnã, inclusive já teve uma certa vez a Bósnia. Então, Israel sempre teve nessa posição de alguns milhares de refugiados de conflitos no mundo quererem vir para o país. E depende muito do governo que está no poder, né? Depende muito, muito também do momento, enfim, mundial de Israel, e também o momento político interno. Agora, recentemente, a posição israelense de receber refugiados é uma posição cada vez mais dura. Ela pode ser comparada, inclusive, com a posição de alguns países europeus, como a Polônia, por exemplo, que fechou suas portas para os refugiados da Síria, ou até os Estados Unidos, ou outros países que têm problema. Eu não digo problema, porque isso fica parecendo que eu estou tomando um lado ou não, né? Mas que tem questões complicadas relacionadas a essa questão da imigração, né? E tem preocupações internas que têm a ver com a política interna delas, né? E no caso de Israel é mais ou menos a mesma coisa. As pessoas mais conservadoras e mais de direita e mais conservadoras, nem todas, tá? Mas as pessoas mais conservadoras, como a ministra do Interior atual, que se chama Ayelet Shaked, ela é muito conservadora e muito nacionalista e bem de direita, ela acha que o Estado de Israel é o Estado judeu, então deve receber de braços abertos os judeus, mas os não-judeus tem que ter um número limite. Uma restrição, Uma né? restrição. Restrições. O temor dela e o temor de muitos judeus ou de muitos israelenses mais conservadores é que, se Israel abrir suas portas para quem quiser ser refugiado, vem para cá,
Israel é um país muito pequeno, com menos de 10 milhões de habitantes, que se vê como o único Estado judeu do país, do mundo, que justamente foi criado para receber refugiados judeus, e, de repente, vai receber refugiados de vários lugares do mundo, que talvez mudem um pouco o próprio razão d'être, né, do Estado de Israel, de ser um lugar de refúgio para judeus. Tá? Então, ela considera que não-judeus aqui... não muito, né? Então, ela resolveu, quer dizer, depois de um clamor, na verdade, público aqui, da abertura de Israel mais aos refugiados ucranianos, por causa do que a gente está vendo lá, né? E Israel está se sentindo muito próximo, tem muitos judeus russos e ucranianos que vivem aqui, que moram aqui, que estão olhando para isso, tem manifestações nas ruas a favor da Ucrânia, tem, assim, tipo, então, o Israel está muito comovido com tudo isso, e num princípio, no aeroporto, estavam mandando de volta refugiados ucranianos, acho que pelo menos uns 80 refugiados ucranianos que não tinham dinheiro para deixar uma fiança, porque a política era que você tinha que pagar uma fiança por pessoa de $3.000 para você poder entrar em Israel temporariamente, e aí você deixa lá, não é que você não está, o dinheiro é seu, mas você só vai receber de volta quando você sair de Israel. Uma coisa assim, tipo assim, a gente quer... Não que quer você saia. Aqui. E imagina se muitos refugiados não têm $3.000 por pessoa para dar e para deixar num cofre lá no aeroporto, entendeu? Então, houve um clamor muito grande e então a ministra mudou a política. Ela falou, primeiro, não tem mais negócio da fiança, realmente era uma coisa antiga, não tinha nada a ver com essa guerra, né? Dani, eu ia só te perguntar, você falou dessa ministra que é mais conservadora, Sim. que é a ministra do interior. Sim, teve um ministro da diáspora, que acho que é de um partido mais à esquerda, sim, que falou que ela... falar dele, Narman Chai, exatamente. Eu ia perguntar, tá. Eles estão brigando. Então, o que acontece? Ela mudou a política israelense, ela falou, então, nesse caso que está acontecendo agora, a gente vai abrir para 25 mil ucranianos não judeus para poderem vir para cá. Mas, e aí sempre tem um mas 20 já estão em Israel ilegalmente. Quer dizer, ela, não sei de onde veio esse número, mas, segundo ela, já tem 20 mil ucranianos não judeus que moram ilegal em Israel. Então, a gente vai meio que legalizar a situação deles como temporários, tá? Quer dizer, só 5 mil, na verdade. Desses 5 mil, uns 2.500 já chegaram, já estão em Israel. Quer dizer, na verdade, seria assim, a gente vai receber só mais 2.500 refugiados ucranianos não judeus. E aí, isso assim, se tornou uma espécie de briga interna no próprio governo. O ministro como você falou, o ministro da diáspora, Narman Chai, que é do Partido Trabalhista, falando que ele, sabe, que é um absurdo. Israel foi criado como um Estado que, justamente, milhões de judeus morreram no Holocausto. É claro que não todos eles porque outros países não quiseram recebê-los, né? Morreram, enfim, assassinados pelos nazistas, mas muitos judeus encontraram dificuldades de serem aceitos como refugiados em muitos países. O próprio Brasil tinha uma política durante o Estado Novo do Getúlio Vargas de cotas também de recebimento de judeus. Você só podia imigrar se você tinha uma carta de chamada a um certo momento para poder vir para o Brasil. Não é assim que qualquer um podia entrar, entendeu? Quer dizer, então, o Narman Chai falando que cadê a nossa moralidade? De a gente ter reclamado do mundo todo há 80 anos atrás que nós não éramos recebidos, a gente vai fechar as nossas fronteiras para refugiados de uma guerra. É imoral isso. E não só ele, como outras pessoas. Um ex-porta-voz do Yitzhak Rabin, Uri Dromi, agora escreveu também um artigo falando que é um absurdo que Israel tem que abrir suas portas, mesmo que seja temporariamente. Ninguém aqui espera que sei lá, que venham primeiro milhões de ucranianos, porque Israel não faz fronteira com a Ucrânia, né? Quer dizer, também não é o lugar mais lógico que refugiados queiram vir, né? E segundo, porque também é óbvio que é uma guerra e que no momento que terminar a guerra vão voltar, entendeu? Quer dizer, eles não estão aqui à procura de emprego, à procura de um futuro Sim, até melhor. porque, como você falou já, Israel, ela vive a capital mais cara do mundo, né? Então, eu imagino que seria um pouco difícil.
Exatamente. Em geral, os refugiados ucranianos que vêm para cá é porque tem alguma família, entendeu? Tem alguém que conhece, sabe? Quer dizer, assim, eu não posso dizer que 100% deles, mas uma grande, quase total maioria vai voltar, quer voltar para a Ucrânia, quer dizer, eles não saíram em busca de trabalho, entendeu? Então, muita gente aqui está nesse embate de, por um lado, esse temor que a direita sempre tem, de, meu Deus, não vai ter mais maioria judaica em Israel, não vai ser mais um Estado judeu, e o pessoal mais liberal, mais progressista, dizendo, não, peraí, a gente tem que ter a moralidade de abrir as nossas fronteiras para quem quer que seja, não só judeus, né? Então, isso é um dilema que Israel está passando agora, e que, por enquanto, a ministra ela já tinha mudado, ela já meio que não tinha essa política, ela já aceitou receber 5.000, e talvez, quem sabe, mais uma espécie de clamor popular, quem sabe ela aumente esse número, mas é um dilema realmente que Israel está passando agora. Bom, a gente vai acompanhar os desdobramentos. Quem sabe no Expresso Israel no próximo você dá outras novidades. Uhum. Bom, Dani, e fora essas questões de políticas públicas em relação à absorção dos refugiados, tem também as iniciativas da população, né, dos civis israelenses. Sim, quer dizer, o lado bonito, né, de Israel, nesse sentido, a gente vê bastante, quer dizer, colocando de lado aí a política pública, como você falou, você vê iniciativas assim civis incríveis em escolas, universidades, em ONGs. Uma empresa para a qual eu trabalho, que é uma empresa privada de high-tech que tem aqui em Israel, as pessoas também estão doando, não só as pessoas dentro da empresa, mas a própria empresa está procurando ONGs, enfim, judaicas que estão trabalhando na fronteira, como o Ichud Hatzalah, que é uma espécie de Estrelas de Davi Vermelha, né, que existe. Cruz Vermelha. Porque aqui é Estrela de Davi Vermelha, em vez de Cruz Vermelha, é Estrela de Davi. Uhum. Então, é uma espécie de Estrelas de Davi Vermelha, chamada Ichud Hatzalah, Hatzalah United, e eles estão lá na fronteira, entendeu? Então, a minha empresa vai doar, sei lá, $10.000, né? E aí muitas pessoas estão aqui pegando também mantimentos, cobertores, não sei o quê, e levando para as escolas, e aí as pessoas estão, enfim, levando das escolas para ONGs, para tentar fazer chegar esse material todo, esse ajuda humanitária toda para as fronteiras com a Ucrânia, ou para os refugiados que estão chegando, né? Entregar para eles nos lugares onde eles estão, chegando aqui em Israel, né? Inclusive, chegou aqui 100 crianças de um orfanato perto de Kiev, e um orfanato do Rabat, que a gente tinha falado daqui a pouco do Rabat, né? A gente fazendo aqui agora a junção dos assuntos. Uma conexão. Então, tem um orfanato do Rabat, que fica próximo a Kiev, e eles vieram todos, ou perdi Odessa, não sei direito, é um orfanato que eles vieram todos para Israel, todas as crianças e o staff, a equipe do orfanato, e foram recebidos aqui. E desde que eles foram recebidos, eles não param de receber presentes e mantimentos e comida e não sei o quê, e brinquedos para as crianças, e telefonemas também de pessoas querendo adotar as crianças, né? E aí eu estava vendo até o rabino enfim, que lida com o orfanato, falando, não, a gente não pode fazer um processo de adoção assim internacional agora, não é? Mas tipo assim, as pessoas estão querendo adotar, estão querendo dar dinheiro, estão querendo ajudar, tal. Quer dizer, você vê, então, o país está mobilizado no sentido de tentar, enfim, civis, né, estão se sentindo emocionados e comovidos, estão querendo ajudar. Então, é uma coisa bonita que a gente vê, enfim, nas pessoas aqui em Israel. É um lado bom da humanidade aqui, nesse momento. Pelo menos, tem um lado Pelo menos, E o próximo assunto é bem interessante, mas também não é uma coisa muito positiva, é a briga, a rivalidade agora, né, com o conflito Rússia e Ucrânia, entre as filiais do Rabat da Rússia e da Ucrânia. E a Dani também vai explicar o que é Rabat para quem não está familiarizado. Pois é. Olha, eu não sou especialista em Rabat, então eu peço desculpas aqui para quem entende mais do que eu sobre o que é o Rabat, de onde veio o Rabat. O que eu sei, enfim, o que eu posso dizer nesse assunto aqui, sem entrar muito em detalhes, é que o Rabat é uma organização
internacional que ela parece até como se fosse uma chancelaria israelense no mundo. Ela tem filiais no mundo todo, são 102 países, em inúmeras cidades, acho que são 5.000 famílias. Estava ouvindo um podcast, o podcast do Canal 11, chamado Odiom, né, Mais um Dia, teve um capítulo só sobre isso, falando que o Rabat tem 5.000 famílias de enviados, né, que se chama de Shlichim, no mundo todo, em cidades no mundo todo. No Brasil, a gente tem Rabat no Rio, tem Rabat em São Paulo, eu acho que deve ter em outras cidades também. Os israelenses que viajam para o exterior, eles ficam sabendo da existência do Rabat, que aqui em Israel os israelenses sabem pouco sobre o Rabat, porque eles atuam mais fora, né? Apesar de que tem aqui um vilarejo chamado Kfar Rabat, que é onde fica né, o centro, né, onde centraliza tudo isso, que os israelenses que viajam para o exterior, sei lá, estão lá na Tailândia, de repente é uma sexta-feira, eles estão com saudade de casa, eles querem fazer Kabbalat Shabbat, eles querem fazer um Shabbat em algum lugar, vão para o Rabat, vão para a casa do Rabat. Sempre tem lá Shabbat no fim de semana, tem algumas camas que as pessoas podem dormir, tem, sei lá, comida israelense lá, bisli, bamba, que são os salgadinhos israelenses. Quer dizer, você tem Rabat no mundo todo, e esses shlichim, né, essas pessoas, né, esses enviados do Rabat, não são exatamente rabinos, apesar de que eles são meio que reconhecidos como rabinos, talvez internacionalmente, mas eles nem todos eles são rabinos, mas eles são enviados e eles, na verdade, vão para cada lugar do planeta. Eles não estão sendo enviados por Israel. É uma ONG, é uma organização não governamental que tem como objetivo estar nas cidades do mundo para justamente prestar um atendimento aos judeus que estão lá, ou que estão viajando, e meio que atuar em prol dos judeus daquela cidade, daquele país. Então, eles sempre estão muito próximos aos judeus do país e também estão muito próximos às autoridades da cidade onde eles estão, porque eles querem estar lá sem problemas, né? Então, assim, eu não sei exatamente o nível de proximidade que os líderes, né, do Rabat de cada cidade está com o prefeito, o governador, o governante daquele país, mas a gente sabe que, no caso da Ucrânia e da Rússia, é bem mais acentuado, porque o Rabat nasceu na Rússia. O rabino de Lubavitch, né, que é os grandes rabinos, que são, na verdade, os líderes espirituais do Rabat, eles começaram numa cidade chamada Lubavitch, que fica na Rússia, na fronteira com Belarus, um pouquinho ao norte da Ucrânia, e é de lá que vem o Rabat. Quer dizer, a Rússia e a Ucrânia e os países em volta, a União Soviética, né, são um berço do Rabat. Então, você tem Rabat lá em toda a cidade, mesmo cidade pequenininha, você tem Rabat lá. E o que acontece é o seguinte, quando começou a guerra, a gente sabe que na Rússia os russos estão sendo inundados pela a propaganda russa sobre o que a narrativa russa diz que é a guerra, que não é uma guerra, que é só uma operação militar, que os ucranianos são nazistas e são drogados, etc. e tal. E o Rabat está no meio disso, eles são russos, eles estão lá no meio da Rússia, eles vestem a camisa da Rússia nesse momento. Assim como o pessoal do Rabat da Ucrânia veste a camisa da Ucrânia, porque eles estão lá, enfim, representando ou ajudando, dando assistência para os judeus dos lugares, mas eles meio que se identificam com os lugares onde eles estão. Me lembra talvez um pouco os drusos, né? Bem conhecido que os drusos do mundo todo, eles meio se identificam politicamente com o lugar onde eles estão, apesar de terem a religião drusa que une essas comunidades, mas eles são muito nacionalistas. Então, os drusos israelenses vão para o exército de Israel e são a favor de Israel. Os drusos sírios são a favor da Síria. Os drusos jordanianos são a favor da Jordânia. Então, é a mesma coisa aqui no Rabat. O Rabat da Rússia apoia o Putin, ou eu não sei até que ponto que apoia, tá? Mas parece que os líderes, historicamente, eram próximos ao Putin. E o Rabat da Ucrânia é também próximo ao Zelensky. Os líderes do Rabat na Ucrânia são próximos ao Zelensky. Então, teve aqui um vídeo que chamou a atenção de todo mundo, de um rabino do Rabat de Kiev, chamado Moshe Asman,
perto de Kiev, numa cidade perto de Kiev, em que ele fez um vídeo segurando os rolos da Torá, nervoso, falando: judeus do mundo todo, russos, amigos judeus, não sejam indiferentes. Ninguém pode ser indiferente nesse momento. Se vocês se calarem, vocês estão cometendo crime de guerra. Para quem que ele estava falando isso? Ele estava falando para os judeus do mundo todo, ele estava falando para os russos, mas ele estava falando também para os judeus russos. E quem são os judeus russos? Muitos deles são líderes do Chabad, da própria organização que ele também faz parte. Ligado. Né? Quer dizer, então, na verdade, inclusive ele falando que ele está recebendo telefonemas do mundo todo, inclusive de árabes de Israel ou de árabes do Oriente Médio, apoiando ele, e os judeus da Rússia, e os irmãos dele. Ele falou: eu nasci na Rússia, os meus amigos russos não me ligam, ninguém está me apoiando, e os judeus russos também não. Os judeus russos, entende-se aí, também os judeus do Chabad da Rússia. Né? Quer dizer, então você vê pela primeira vez que, às vezes, são inclusive da mesma família, enviados do Chabad para a Ucrânia, enviados do Chabad para a Rússia, às vezes são irmãos, são da mesma família, são primos, e eles estão agora, cada um vestindo a camisa. Uma rivalidade. Quer dizer, é a primeira vez que essa situação acontece, e acontece no berço do Chabad, que é Rússia, Ucrânia, Belarus, né, a ex-União Soviética. Então, é uma coisa interessante que está acontecendo, enfim, mostra como essa guerra está dividindo aí um lugar que, na verdade, são povo. E também o povo, que é praticamente primo, irmão, né? Rússia e Ucrânia eram a mesma coisa. Mas, assim, só para terminar essa questão do Chabad, só para deixar claro que o Chabad está se tornando uma espécie de estrela na Ucrânia, de ajuda e assistência aos judeus ucranianos, porque eles são mais numerosos do que o Ministério das Relações Exteriores, eles são mais numerosos do que qualquer ONG que Israel envie enquanto país, ou o Atzalá United, né, o Estrela de Davi Vermelha e tal. Eles estão muito presentes lá. Então, muito pessoal do Chabad está, nesse momento, retirando os judeus que estão em perigo, ajudando, dando assistência na fronteira, ajudando a não-judeus também. Quer dizer, eles estão fazendo um papel aqui, o pessoal do Chabad da Ucrânia, de realmente salvar vidas. Eles estão fazendo isso, eles estão ajudando a levar para Israel centenas ou até milhares de pessoas que estão fugindo da guerra. Quer dizer, então, eles estão vestindo a camisa da Ucrânia nesse sentido também. Agora, a questão é que os representantes do Chabad, do Shlichim do Chabad na Rússia, estão vestindo a camisa da Rússia. E, bom, este foi o Expresso Israel desta semana. A Daniela também, no texto dela, que ela publica no site do IB, a gente divulga pelas redes sociais, vai ser sobre um encontro histórico entre o presidente de Israel e o presidente da Turquia, o Erdogan, que ela vai falar com mais profundidade no texto, né, Dani? Uhum. Um encontro histórico. A gente não podia imaginar, há poucos meses atrás, ver o Erdogan discursando do lado do presidente israelense com bandeiras de Israel atrás. Isso depois de quase 15 anos falando mal de Israel e sendo, na verdade, o líder mundial falando mais infâmias contra Israel. Quer dizer, realmente um momento histórico. Não teve esse encontro desde 2008, né? A última vez que foi um presidente foi o Shimon Peres, inclusive. A última vez foi em 2008. Quer dizer, então você tem aí quase 15 anos, 14 anos de separação total dos dois países e agora esse novo momento de reconciliação. Eu vou explicar um pouco mais do meu texto. Legal. Bom, gente, quem quiser assistir o Expresso pode assistir pelo canal do Instituto Brasil Israel, do YouTube, ou pelo próprio Instagram, a gente deixa no IGTV, @Instituto Brasil Israel. Também aproveitem e sigam a gente nas outras redes sociais. A página do Facebook é Instituto Brasil Israel e no Twitter é @ib_br. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, Dani. Até semana que vem. Tchau, Isa. Obrigada. Beijo a todos.